Queridos, Deus tem algo maravilhoso para fazer com cada um de nós aqui. Se você acredita que Deus vai falar com você hoje, fala, amém? Fala, Senhor, eu vou te escutar. Aleluia. No domingo passado, nós começamos uma nova série de mensagens, que nós gostamos de pregar, mensagens em séries, né? Porque a gente vai falando o tema, desenvolvendo, e os irmãos vão aí somando conhecimento, informação e comunhão com Deus. E a série que nós começamos domingo passado foi Céus Abertos. Céus Abertos. Muitas vezes a gente sente que nós oramos e não tem resposta. Aí alguém diz, o céu está fechado. Mas, irmãos, céus abertos significa que você fala e Deus ouve. Pode ser que você não perceba que Deus esteja ouvindo. Pode ser que você não sinta que Deus esteja respondendo. Mas a palavra de Deus diz que toda vez que um de nós, necessitado, falamos com o Pai, Ele ouve. Porque os céus não estão fechados. Os céus estão abertos. E durante o desenrolar dessa série, nosso objetivo é mostrar para os irmãos algumas chaves espirituais que vão ativar a vitória na nossa vida. Tem alguém aqui precisando de vitória na sua vida? Vitória na sua vida, amém? Então, nós vamos ver algumas coisas que vão ativar o desenvolvimento dessas vitórias. Desenvolver por quê? Porque ela começa e ela vai, ela avança, ela passa por fases, etapas e chega onde precisa. Na mensagem passada, que foi a primeira, nós falamos, o tema foi em busca da presença de Deus. E o texto estava lá em Êxodo 33, onde assim que o povo sai lá do Monte Sinai, Deus manda o povo pé na estrada, vamos embora, aí não é o lugar de vocês, o lugar de vocês se chama Canaã, terra prometida, então vocês saiam daí e comecem a caminhar. E eles saíram e começaram a caminhar. E em cada lugar que Deus mandava parar, e a forma de eles saberem que Deus mandava parar, porque a nuvem de glória de Deus que os acompanhava durante o dia, protegendo do sol, a coluna de fogo que à noite iluminava para afastar os animais perigosos. Quando aquilo parava, eles entendiam, é aqui um ponto de descanso para nós. Quando eles chegavam nesse ponto, Moisés, a uma certa distância, montava a barraca, uma tenda da presença de Deus, entrava lá, as pessoas viam Moisés entrando naquele lugar, e uma nuvem baixava sobre aquela tenda da presença de Deus, enquanto Moisés estava ali falando com Deus, aquela nuvem estava lá. Quando Moisés saía de lá e vinha para trazer o que Deus falou com Moisés para o povo, Josué, o ajudante de Moisés, não saía, ele ficava lá, porque ele amava demais a presença de Deus. Então essa foi a primeira mensagem, em busca da presença de Deus. E na mensagem de hoje, o tema é a fé que move montanhas. A fé que move montanhas. O que pode ser uma montanha na nossa vida que precisa de fé para ela ser removida? Eu não posso dizer qual é a sua, eu sei qual é a minha. Mas montanha, normalmente, essa montanha que pode ser movida pela fé, irmãos, não precisa ser necessariamente a Serra da Mantiqueira, ou outra serra qualquer, outro monte qualquer que tem por aqui. Não. São situações, são dificuldades, são limitações, são problemas, que muitas vezes é um monte que você não consegue transpor, você não consegue avançar, dar um próximo passo, porque aquilo é uma barreira que está na tua frente. Mas pela fé você vai vencer essa montanha. Pela fé você vai mover essa montanha do seu problema, da sua enfermidade, da sua dificuldade, do seu apuro, do seu aperto, pela fé, em nome de Jesus. Nós vamos usar alguns personagens, um deles é Jesus, e depois nós vamos usar também Gideão. A história de Gideão, eu acho que vocês já ouviram falar, mas nós vamos dar algumas dicas aqui sobre ela. Para nós vermos sobre o primeiro texto que eu gosto de ler aqui, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 11, esse texto não vai projetar, mas você vai acompanhando a sua Bíblia, capítulo 11,
Um dia depois que Jesus entrou em Jerusalém de forma triunfal, porque Jesus iniciou o ministério, né? E todos sabem que houve um dia em que Jesus entrou em Jerusalém de uma forma triunfal, montado num jumentinho. Talvez ninguém nunca viu alguém entrar triunfante montado num jumentinho. Porque normalmente os generais de guerra, quando entravam numa cidade triunfante, que eles venceram a batalha, eles entravam montados num cavalo grande, né, que empinava e vinha lá os seus séquitos, né, outros cavaleiros, seus soldados atrás. De repente, Jesus entra montado num jumentinho pequenininho. Alguém poderia dizer que coisa ridícula, mas foi uma entrada triunfal, que a partir daquele dia, coisas começaram a mudar na história da humanidade e naquela cidade. Então, um dia depois que ele entrou, deu uma volta, passeou, foi embora. Um dia depois que ele entrou, irmãos, ele fez algo com os discípulos, eles ficaram surpresos. Ele disse algo para eles, e eles aprenderam algumas lições sobre o valor da fé, a forma de orar e o valor do perdão. Então, o texto que eu vou ler com vocês é Marcos 11, do verso 12 ao 14, depois pula para o 20 e vai até o 26. Vamos juntos? Marcos 11, 12. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isto. Pula para o 20. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os seus discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso, eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Baixe sua cabeça, eu quero orar para que o Espírito Santo ministre essa mensagem no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nesse dia que nós estamos lendo sobre Jesus, o teu Filho amado, que esteve aqui na terra entre nós, nesse dia ele tinha uma mensagem a entregar aos seus discípulos, e essa mensagem, Pai, nós queremos que ela seja entregue também ao nosso coração. Pai, eu abro o meu coração para receber essa palavra, que cada um de nós aqui possamos entender claramente o que Jesus quis ensinar, e o que nós podemos aprender para os dias de hoje, a fim de que a nossa montanha de problema, de enfermidade, de dificuldades possa ser removida simplesmente através da nossa fé, como disse Jesus. Pai, acrescenta a nossa fé através dos textos da Tua palavra lidos hoje e através da exposição dessa mensagem. É a minha oração em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diz amém. Glória a Deus. Mas o que é fé? Existem muitas definições de fé, mas eu quero ler para você uma aqui, que diz que fé é a maneira de ter acesso a um reino invisível, mas real. A maneira de ter acesso a um reino que você não vê, mas ele existe, precisa fé. Como que você vai acessar algo que você não está vendo? Precisa ter fé. Acreditar que você não está vendo, mas existe. Mas existe por quê? Porque uma palavra dita por Deus, registrada nas Escrituras Sagradas, disse que existe. Então a nossa fé não é em qualquer coisa, ou em coisa nenhuma. A nossa fé é numa palavra
que está registrada, protegida por séculos pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia foi perseguida, mas nunca foi anulada totalmente. Ela foi limitada, mas ela nunca deixou de, em algum lugar, ela falou com alguma pessoa. E quando essa pessoa ouviu a palavra de Deus para o seu coração, montanhas foram removidas, cumprindo aquilo que Jesus falou. Amém? Então, é a maneira de ter acesso a um reino invisível, mas real. Um reino que é inabalável, é justo, é tranquilo e que faz transbordar de alegria o coração. Não existe, mas você sente o coração alegre. Quando você está orando, você está falando com Deus, você não está vendo uma figura, você não precisa ver uma imagem, mas você precisa sentir que ali tem um ser espiritual, numa dimensão espiritual, num reino espiritual, que está ouvindo e que está disposto a te atender, porque ele te chama de filho amado, e ele sabe que quando um filho precisa, quando o pai atende, é uma das coisas mais gostosas da vida, ser atendido na nossa necessidade. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 17, agora esse texto projeta, Paulo ensina sobre esse reino invisível. Ele diz: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. O reino de Deus não é físico. Questão de comida ou bebida é algo físico, amém? Você come, você bebe, você toca, você vê. O reino de Deus, no qual nós precisamos de fé, não é algo que você vê, por isso precisa de fé. O Paulo fala, nós não vamos ver, mas porque nós temos fé, nós vamos viver corretamente, conforme a orientação da palavra de Deus. Eu fico triste quando alguém questiona, quem garante que o que está escrito na Bíblia foi Deus mesmo que falou? Irmãos, não é preciso garantias para você ter fé. Fé é uma coisa que você decide, você escolhe, eu vou acreditar e acabou. Amém? Se você precisar de argumentos, de prova científica para acreditar, então não é fé. Então não é fé. Aquilo que você pega, não precisa fé. Aquilo que você ouve, não precisa fé. Aquilo que você sente, não precisa fé. Agora, aquilo que só no teu espírito você percebe, precisa fé. De que aquilo que você está percebendo, está sentindo no teu espírito, é algo de Deus falando com você. Fé é certeza, não baseada em estatística e argumentos, razão ou sentimentos. Fé é manifestação da confiança em uma promessa. Você sente que Deus tem promessas na palavra, não sente? Qual a maior promessa que nós estamos aguardando que Jesus ainda não cumpriu? Que Ele vai voltar. Né? Naquele dia, mais de 500 pessoas ficaram olhando Jesus subindo. Um anjo falou assim: por que vocês estão tristes olhando Ele subir? Ele vai voltar. Então, é uma promessa, do mesmo jeito que Ele subiu nas nuvens, Ele vai voltar. Então, essa promessa, nós precisamos de fé para aguardar. Se não tiver fé, você não está esperando a volta de Jesus. Você pode estar esperando muitos outros acontecimentos. Mas pela fé, nós esperamos que um dia o Senhor Jesus atende, o Senhor Jesus fala, o Senhor Jesus volta. Isso é fé. Uma outra lição que Jesus nos ensina sobre fé, está lá em Mateus capítulo 4. Capítulo 4, verso de 1 a 4. Que é justamente, Jesus começa o seu ministério a partir do momento que João o batiza. Até então, Jesus estava no cenário, estava presente, né? Mas ele ainda não tinha começado oficialmente. Quando ele tem um encontro com João Batista, e João o passa pelas águas, o batiza, a partir daquele momento o céu se abre, uma voz do céu diz: eis aí o meu filho amado, que me dá muita alegria. Então, a partir dali, Jesus então começa o seu ministério. O que acontece no momento seguinte em que Jesus sai batizado do Rio Jordão? O que acontece muitas vezes, irmãos, com pessoas que saem do culto de batismo, ainda estão molhados, estão chegando em casa e alguma coisa acontece, e não é boa. Aconteceu com Jesus. Jesus
sai do seu batismo, vai em direção ao deserto, porque o Espírito Santo de Deus o leva. Então vamos ler o texto. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que interessante. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Não, você não fica chateado? O Espírito Santo fazendo um negócio desse? O Espírito Santo levou Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Será que ele volta a fazer isso conosco? Será que muitas vezes nós estamos aguardando uma bênção e vem um problema? Nós estamos aguardando uma vitória e vem uma derrota. E você, muitas vezes, fala assim, mas que negócio é esse? Eu pedi para Deus, a Bíblia diz que Ele atende, mas não atendeu. O que é isso? Agora vem essa provação sobre mim de enfermidade, de dificuldade financeira, de relacionamento familiar, com pais, com filhos, com marido, mulher. Deus, o que é isso? O que é isso? O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, para ter uma vitória sobre a tentação. Quando Deus permite que nós sejamos tentados, é para Ele nos dar a vitória sobre a tentação. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse, olha, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. A maior necessidade, depois de 40 dias de jejum, é alimento. E Jesus está ali numa situação precisando de alimento, porque ele era humano. Isso mostra que o Jesus que nós cremos, que Deus mandou, foi humano sim. Não é porque ele era Deus também encarnado, que ele não tinha fome, porque ele tinha um corpo físico, que ele não tinha dor, porque ele tinha um corpo físico, que ele não tinha emoções, porque ele tinha uma alma. Então Jesus em tudo foi tentado como nós somos tentados. Diferença, ele sabia que existia um pai, e que o pai tinha um projeto, e que o pai estava com ele, e que em nenhum momento ele seria abandonado. Então essa é uma demonstração da fé que o próprio Jesus tinha no Pai. Ele era Deus, mas ele precisou usar fé, como nós precisamos usar, para acreditar. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, e parece que não está tendo resposta, mas Deus disse, eu espero, vai acontecer. Aleluia, vai acontecer. Lá em Provérbios, capítulo 2, verso de 9 a 11, diz assim, olha o valor de ouvir a sabedoria divina. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. O seu entendimento e a sua sabedoria vão te proteger, porque elas vêm de qual fonte? Entendimento e sabedoria vem de uma fonte chamada Deus, que está no céu. Irmãos, o conhecimento, você abre livros e aprende. Você pesquisa em enciclopédias, você pesquisa no Google, você conversa com pessoas, você tem as suas experiências, você aprende. Conhecimento você adquire. Sabedoria é diferente. Sabedoria é, o que eu faço agora com esse conhecimento? Porque o conhecimento, muitas vezes, pode servir para o bem ou para o mal. Porque você sabe fazer alguma coisa, você pode usar essa sabedoria de fazer aquilo para fazer algo bom ou para fazer algo mal. É assim com tudo. Quantas pessoas, às vezes, detêm conhecimento, mas não usam para o bem, e faz um estrago terrível na vida dos outros. Porque conhecimento é só uma parte. Agora, sabedoria é quando você pega esse conhecimento acumulado, que pode ter vindo de uma fonte de livros, de estudo, de ensino, de experiências, mas pode ter vindo também do céu. Tem coisas, irmãos, que você não estudou, você nunca aprendeu, ninguém nunca te disse, mas o Espírito Santo vem e traz sobre você, e você é grandemente abençoado com aquele conhecimento. Tem portas que não é humanos que abrem, é os céus que abrem aquela porta para nós.
E quando Deus abre uma porta, irmãos, o diabo vai tentar fechar, mas ele não consegue. Quantos creem nisso? Amém, aleluia. Então, esse texto de Provérbios está dizendo, olha, se você alimentar a sua fé, de que a palavra de Deus é fonte de sabedoria, e quando você for tomar alguma decisão, você confere se o que você pensa fazer está de acordo com o que Deus diz que pode fazer, faça que dá certo. Nós somos os seres mais livres da face da terra. Aquele que aceita Jesus, irmão, se torna o ser mais livre da face da terra. Por quê? Porque ele se vê livre do pecado. O pecado é a maior escravidão que tem contra uma pessoa. Uma pessoa, às vezes, ele pode nunca ter ido para uma cadeia, nunca sofreu um processo, mas ele vive uma vida de escravidão, de um vício. Escravidão de um uso, de um costume. Escravidão de uma religiosidade. Escravidão de uma questão financeira. Ele não desfruta do que tem, ele vive com medo, ele vive sempre pensando, o que vai ser o amanhã, o que vai acontecer depois que eu falar isso, que eu fizer isso. Ele fica escravo do medo. Agora, quando você aceita Jesus, se torna uma nova criatura, você entregou a tua vida nas mãos daquele que te ama, e você não teme mais mal algum, porque a palavra de Deus diz que operando Ele, quem impedirá? Então, ficou doente, Deus sabe a hora de curar, se quiser curar, se não quiser curar também não tem importância, porque a vida aqui na terra não é eterna, tem um dia de sair daqui, mas o Deus é que sabe o dia que eu vou sair daqui, e o importante é que quando eu sair daqui eu vou para os braços eternos, isso precisa fé, amém? Então, se a palavra de Deus diz, você tem conhecimento daquilo que está prometido, daquilo que é uma esperança, e você fixa naquilo, você vai ser, pela fé, grandemente abençoado, e você vai ver os céus se abrindo sobre a sua cabeça. Amém? Para discernir a fé, é preciso conhecer a palavra, pois nela estão escondidos os tesouros do reino, onde a fé é a chave de acesso. Os tesouros que Deus tem para nós, a chave de acesso é a nossa fé. Se não usar a fé, os tesouros ficam lá, trancados, e nós não usamos. Vai projetar uma frase que eu quero que você leia comigo. A fé é a linguagem do reino. Você pode dizer essa frase? A fé é a linguagem do reino. Que reino é esse? O reino de Deus, claro. A fé é a maneira como as coisas acontecem no reino de Deus. Tudo é pela fé. Não existe lógica, não existe ciência, porque a Bíblia diz que havendo ciência cessará, havendo conhecimento acabará, mas havendo fé, tudo se abre, as portas do reino, o acesso é pela fé. Agora, qual o tamanho dos seus desafios? Você está passando por algum desafio agora, nesse momento? Pensa um pouquinho. O desafio pode ser saúde, pode ser financeiro, pode ser relacionamento, pode ser qualquer coisa. Tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que muitas vezes não deixa dormir sossegado, se torna um desafio, porque você não sabe como é que vai ser o desfecho. Você não sabe, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, vai nascer, não vai nascer, vai ter saúde, não vai ter saúde, vai poder ir, não vai poder ir, vai ganhar, vai perder, vai sarar, vai morrer, enfim, nós vivemos desafios. Agora, a fé é o grande elemento chave que nos faz desfrutar de paz e tranquilidade no reino de Deus, no qual nós vivemos. Você crê que você vive no reino de Deus? Irmãos, o apóstolo Paulo em Filipenses, Colossenses, nas cartas, ele sempre faz questão de deixar bem claro, quando nós nascemos de novo, nós somos transportados para um novo reino de fé, o reino de Deus. E ele diz, e a nossa posição nesse reino, sabe qual é? Sentado nas regiões celestiais junto com Jesus. Fala para o irmão, você está sentado no céu com Deus. Aqui na terra você pode estar sentado às vezes do lado de um inimigo. Às vezes você está viajando num ônibus, num trem, no metrô, num avião, e tem um inimigo do lado. Você está sentado do lado de um inimigo, você nem sabe.
Você está, às vezes, numa fila, você está, às vezes, numa cidade, numa rua, né? As notícias hoje que mais dão ibope, mais vendem jornais, mais dão assistência aos canais de televisão, são as notícias de desgraças. Coisas que pessoas maldosas estão fazendo porque estão do lado de gente inocente que não sabe. Mas a Bíblia diz que no reino espiritual, nós estamos assentados ao lado do Senhor Jesus. Olha do seu lado, Jesus está com você. E sabe o que acontece quando você está sentado do lado de um guarda-costa bem grandão? Aquele maldoso que chega perto de você e fala: ei, vou ter problema. Ele pode até tentar, mas ele vai ter muitos problemas. O inimigo olha para nós e fala: está sentado do lado de Jesus? Só que quando a gente não sabe, irmãos, quando a gente não acredita na palavra, quando a nossa fé não alcança essa dimensão de que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, nós pensamos que a vida se resume só no sucesso do material, do sucesso do visível, do palpável. Nós esquecemos que muitas vezes perder é ganhar. Perder uma posição na terra é ganhar uma posição no céu. Perder um bem na terra é ganhar um bem nos céus. Ficar em desvantagem em alguma situação, quando alguém fala: ei, mas você não vai fazer isso, fazer aquilo, isso dá um prazer danado. Você fala: não vou, porque esse prazer não agrada ao meu Senhor. Então, eu vou sentir esse prazer, vai acabar e o meu Senhor vai ficar triste. E sabe o que acontece? Eu estou sentado do lado dele, e eu não quero ficar sentado do lado de alguém que eu entristeci. Amém, queridos? Então, nós estamos sentados nas regiões celestiais, ao lado do Senhor Jesus. Toma cuidado com o que você fala, com o que você faz, para não entristecer esses céus que querem se abrir sobre a sua vida. Eu vou mostrar rapidamente para os irmãos 3 atitudes que nós podemos ter para ter fé e ver as montanhas sendo movidas na nossa vida. A primeira atitude é: ore com a certeza de respostas. Ora com certeza de que você está orando, Deus está ouvindo e vai ter uma resposta. É fácil isso, irmãos? Quando você ora pela primeira vez, pode ser que você fale: eu já orei. Às vezes a gente fala: irmão, você está com uma situação, você já orou? Não, ainda não orei. Aí você vai orar. Mas às vezes você pega e responde: não, já faz tanto tempo que eu estou orando. E aí? E aí que Deus não escuta. E aí o que acontece? Eu vou parar de orar. Não. Continua orando com a certeza de que Deus vai te dar uma resposta. Amém? Então, essa é a primeira atitude, se você quer mover pela fé a sua montanha de dificuldade, seja lá qual for. Mantenha essa certeza: quando orar, eu vou ter uma resposta. Mas ainda não veio, já faz tanto tempo. Não importa, Deus vai me dar uma resposta. Amém? Você é capaz de crer nisso, irmão? Se você crer nisso, você vai ter muitas vitórias. Olha essa frase linda: quem ora, fala com quem resolve. Hashtag Nina. Quem ora, fala com quem resolve. Não é interessante isso? Quando você reclama, você às vezes está reclamando para quem não pode fazer nada por você. Mas quando você está orando, você está falando com quem resolve. Se você acreditar. E para isso precisa fé. Amém? Então, fé é exatamente isso. É orar com a certeza de que você está falando com quem resolve e a resposta virá, não importa o tempo. Marcos 11, verso 24. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. Uau! Quando você orar e pedir, creia que já recebeu. Irmãos, quando você crê que já recebeu,
Qual é o passo seguinte depois de algo que você crê que já recebeu? Você costuma agradecer alguém quando ele te dá alguma coisa? Costuma? Você pediu, a pessoa falou, está aqui. Obrigado, hein? Mas você pede muitas vezes para Deus e você ainda não recebeu. Tá? Por quê? Deus tem os meios de resposta, tem o tempo de resposta. Pode ser que às vezes aquilo que nós pedimos, Deus quer dar muito melhor do que nós pedimos. E Deus tem que elaborar alguma coisa para ficar mais incrementado ainda a resposta do que simplesmente dizer um sim ou um não, ou dar isso ou dar aquilo. Amém? Então nós oramos. Quando você ora na certeza de que Deus está te ouvindo e vai te responder, você já começa a agradecer. Vocês estão lembrados aqui de alguns milagres que Jesus fez? Por exemplo, quando Jesus fez a multiplicação dos pães, vocês se lembram o que Jesus fez? Ele pegou aqueles 5 pães e aqueles 3 peixinhos, ele não fez uma oração de multiplicação. Ele não falou assim, em nome de Jesus, eu determino que esse pão agora vai sustentar todas essas pessoas. Ele não falou isso, ele não fez uma oração. Ele simplesmente pegou aqueles pães, graças te dou, Pai, porque o Senhor me ouve, o Senhor sempre me ouve. E o Pai sabia o que era necessário fazer, depois daquela gratidão, porque tinha aqueles 5 pães e tinha aqueles 3 peixinhos para multiplicar. Seja grato a Deus pelo pouco que você tem, porque é o pouco que vai ser multiplicado. Amém? Quando nós pedimos algumas coisas para Deus, muitas vezes a gente fala, eu não tenho nada, porque eu agradecer, ainda não recebi nada. Recebeu o dom da vida, você recebeu a oportunidade da fé, você recebeu a certeza de que Deus está te ouvindo. Então comece a agradecer, Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo. Oração de gratidão. E em seguida, irmãos, aguarde, que você vai receber. Então comece para ativar a sua fé, irmãos, com a certeza de que a resposta virá. Agora, vamos lá para Gideão. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Juízes capítulo 6. Gideão é um personagem da história bíblica que eu escolhi ele aqui pelo seguinte: nos dias em que Israel ainda sofria muito na mão dos seus inimigos, o povo de Israel, de repente, começou a ser atacado pelo povo midianita e os outros povos da terra que se juntavam com os midianitas. E aí, tudo que eles plantavam, os midianitas vinham com seus animais, com seu exército, arrancava, estragava, danificava tudo. E o povo de Israel que plantou, nunca conseguia colher. E eles falavam, Deus, até quando, Senhor? Até quando? Misericórdia, Deus, até quando? E aí, Deus dava comandos, Deus dava livramento, Deus abençoava. Tá? E, de repente, Gideão está lá escondido, tentando preservar um pouquinho de trigo que eles colheram, mas ele não podia ir lá no lugar de malhar o trigo, ele foi lá no lugar de malhar a uva. O lagar era o lugar de malhar a uva. Ele foi lá e ele estava preparando ali o seu trigo, né, para ter alguma coisa para comer. O anjo do Senhor aparece com ele e fala assim, você está com medo, né? Claro, mas você tem fé? Bom, eu tenho fé, mas o que Deus está fazendo que não está resolvendo? Ele não está vendo tudo que nós estamos passando? Sim, Ele está vendo, e Ele me mandou aqui para falar com você, que o teu tempo do livramento está chegando. Irmãos, Gideão fala assim, mas como assim? A minha família é a menor, é a mais pobre, e eu, da minha família, sou mais insignificante. Por que eu fui escolhido para fazer alguma coisa em prol de toda essa nação? Não sei porquê, mas Deus te escolheu. Talvez Ele gostou da tua fé. Irmãos, muitas vezes Deus não escolhe os grandões em sabedoria, Ele escolhe os grandes em fé.
o anjo do Senhor fala: você foi escolhido porque para estar nessa posição de não desistir da vida, estar lutando pela vida, é porque você crê que uma questão de tempo Deus responde e Deus traz livramento dos seus inimigos. Então, no Juízes capítulo 6, versículo 12 e o 13, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Você já não fez uma pergunta dessa, irmão? Mas se Deus está comigo, por que eu estou passando por esse aperto, por esse apuro, por essa doença, por essa tristeza, por essa... enfim. Gideão falou assim: ó, se o Senhor está conosco, tem alguma coisa errada, por que nós estamos passando por isso? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Irmãos, olha essa frase que vai projetar: se seus questionamentos não te levam à oração, é porque você não crê no seu coração. Ter questionamentos a respeito de por que Deus não faz é legítimo. Só que na hora dos seus questionamentos, se você não é levado a orar, a falar com Deus, a continuar, a permanecer na fé, então, isso que você diz que é uma oração, pode não ser uma oração com fé. Ok? Muitas vezes as pessoas ensinam fórmulas, né? Às vezes a gente recebe até de pessoas bem intencionadas uma formulazinha, né, de oração. Vem lá um papel, vem lá uma roupa, vem lá, sei lá, alguma coisa que você fala assim: a pessoa está bem intencionada, mas se eu repetir essa frase, se eu guardar esse objeto como um amuleto, não vai resolver nada. Mas tem gente que tem fé, que se ele guardar uma moeda no bolso, ele nunca vai faltar dinheiro. $1 no bolso, nunca vai faltar dinheiro. Se ele carregar um pé de coelho, ele sempre vai ter sorte. Né? Pessoas acreditam nisso. Mas, irmãos, o que acontece? A nossa fé não é nessas coisas. A nossa fé é: Deus falou, Deus fará. Deus falou, Ele faz. Gideão falou: Senhor, olha que ele está falando com Deus. Se é assim, então, por que não acontece? Então, mesmo em questionamento, irmãos, não perca a fé. Pode falar com Deus, pode chorar, pode até espernear, mas não deixa de acreditar que os céus vão se abrir no momento certo, porque você tem certeza na sua oração que ela será respondida. Amém, queridos? Então, a oração feita com fé vem acompanhada da certeza de respostas. Fala essa frase para o seu irmão do lado. A oração feita com fé. Amém? A oração feita com fé vem acompanhada do quê? A certeza de que a resposta virá. Mesmo que seja uma oração de questionamento. Estou tendo aqui um tete-a-tete com Deus. Quem já teve um tete-a-tete com Deus aqui? A gente vive situações, irmãos, que você vai e fala: ô Deus, vamos ter uma ADR aqui, o que está acontecendo? As promessas são, Deus fala assim: eu sei os planos que tem com você, prosperidade, saúde. Aí você está numa situação perrengue e doente. Ô Deus, esses não são os meus planos para você, esses são os planos do inimigo. Mas sabe onde você está sentado? Do lado de Jesus. Os planos do inimigo que estão ali, querendo colocar dúvida no seu coração, não vão prosperar, porque aquele do lado de quem você está assentado, Jesus, tem planos melhores para a sua vida. É só uma questão de tempo. Então não perca a sua fé, mantenha a sua oração, para você ver céus abertos. Ore na certeza de que vai ser atendido. Segundo ponto, para ter fé e ver as montanhas sendo movidas na sua vida, resolva as suas pendências na terra.
que são pendências? O que são pendências? Pensa aí, você tem alguma pendência? Pendência é coisa que ainda não resolveu, é conta que não pagou. Né? Às vezes acontece, você esquece de pagar uma conta, de repente vem uma cartinha de cobrança, tem uma pendência aqui. E às vezes acontece, às vezes até alguém bate na porta, olha, é o seguinte, tem uma pendência lá, né? E se você não resolve essa pendência, vira uma pendenga, vira um problemão, vira uma peleja, vira uma batalha, vira uma tristeza. Então, pendência, irmãos, é uma coisa que precisa ser resolvida. Não adianta empurrar com a barriga. Procrastinação. Resolve? O que é procrastinar? O pessoal do 30 de semana sabe. É deixar para amanhã o que precisava ser feito hoje. Hoje eu não vou fazer, amanhã eu faço. Hoje também não dá. Você vai procrastinando, você vai empurrando com a barriga, vai deixando para frente, deixando para frente. O que acontece? Precisa de solução. Enquanto não resolve, a coisa não acontece. Então, resolva as suas pendências na terra. Marcos capítulo 11, verso 25. Jesus fala: quando vocês estiverem orando, com aquela fé maravilhosa que Deus está te ouvindo, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Uau! Você está orando e você se lembra que tem uma pendência contra alguém. E aí o seu coração fala: Deus, não vamos falar nisso agora? Escuta a minha oração, mas deixa isso para lá. Deus, vamos falar do outro assunto, isso eu não quero resolver. Tá bom. Do que você quer falar? Não, eu quero falar de vitória. Então, mas enquanto tiver essa pendência, não posso te dar vitória. Deus, eu quero falar de novamente poder comprar naquele comércio. Tá, mas enquanto você não pagar aquela conta, não vai te vender. Deus, eu quero falar que a próxima vez que eu for ter um relacionamento assim com uma pessoa, eu quero vitória. Ok, mas aquele relacionamento que você teve que não deu certo, ainda não foi resolvido. Tem uma pendência. Amém? Olha essa frase: resolva as pendências na terra para não ter pendência no céu. Qual o problema de ter uma pendência no céu? Quando você está orando com fé de que Deus está ouvindo, amém? Certeza que Deus quer te responder, amém? Mas tem uma pendência no céu. Qual o problema? O inimigo também chega e fala assim: então, eu sei que o senhor está doidinho para abençoar ele, mas e aquilo, a situação que ele ainda não resolveu? O senhor vai voltar a vender para o sujeito que ainda não pagou a conta anterior? Eles não estão entendendo onde eu quero chegar? Pendência no céu é uma situação de que nós só podemos chegar até Jesus porque nós somos perdoados dos nossos pecados. Você se sente perdoado, irmãos? Ou você acha que você foi salvo porque você merecia? Você fez sacrifício, você fez tantas coisas, e agora é justo que então eu vá para o céu. Não. Nós, irmãos, podemos sentar nas regiões celestiais porque nós somos perdoados por Jesus. Olha para o irmão e fala: você foi perdoado. Você foi perdoado por Jesus. E o diabo, quando chega diante de você e fala do teu passado, ele tem que ouvir: mas eu já o perdoei. Aleluia! E o diabo não pode fazer nada, porque o pecado confessado é perdoado e o fato não tem que voltar a ser castigado, porque Jesus levou sobre si as nossas dores, nossos castigos, nossas enfermidades, né? Nossas maldições. Mas agora você não quer perdoar alguém aqui na terra. E aí alguém chega e falou: Jesus, ensina a gente a orar. E falou: ensino. Perdoa as nossas ofensas assim como nós somos perdoados, Pai. Esse é o segredo. Aí a pessoa fala: não, vamos deixar isso para depois, vamos resolver outras coisas, isso resolve depois, quando você quiser, só que vai ter pendência, algumas coisas você vai orar, e eu não vou responder, não porque eu não vá responder, eu vou responder, mas quando você quitar a pendência que está aqui. Uau! Quero que você pense agora, pode ser que tenha alguma pendência, irmão, na sua vida? A coisa mais triste é quando você não se lembra do que tem.
Quando são coisas grandes, que aconteceram recentes, você até fala, é aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, aquela pessoa, aquele... né? Mas às vezes aconteceu coisas assim, muito lá atrás, aconteceram coisas assim que você nem lembra mais, mas o diabo não esquece, está na pendência, está na cobrança. Irmãos, nesses momentos, você precisa falar, Espírito Santo de Deus, me ajuda, revela, me mostra. Use uma pessoa, usa algum acontecimento, use alguma palavra, enfim, Espírito Santo, examina o meu coração e vê se há em mim alguma coisa má. Essa foi a oração de Davi. Porque se tiver, eu vou resolver essa pendência. Enquanto não resolver essa pendência, os céus não se abrem. Céus abertos, depois que as pendências forem resolvidas. Agora, por que Deus faz isso? Porque Deus é justo, até com o diabo. Pendências de mágoa, de falta de perdão, irmãos, é tudo o que o diabo gosta que fique entre nós e Deus. Porque ele sabe que nós precisamos ser perdoados e quando nós nos arrependemos, Deus perdoa. Mas aí ele espera que aquele que foi perdoado também seja um perdoador. Mas aí aquele perdoado não é um perdoador. E aí Jesus precisa contar uma história de que alguém foi perdoado numa dívida, que não podia pagar, e saiu feliz da vida, encontrou logo em seguida alguém que o devia um pouquinho, e começou a espancar o cidadão, e ameaçou pôr na cadeia, quando alguém falou, não, isso não é justo, ele acabou de ser perdoado numa dívida enorme, e agora ele não está perdoando esse pouquinho. Foi lá e contou para quem o perdoou. Quem o perdoou falou, chama o cara de volta aqui, põe ele na cadeia, enquanto ele não pagar, ele não sai de lá. Estava perdoado, mas não liberou perdão. Irmãos, fala misericórdia. Eu não quero ser esse ingrato, que foi perdoado e não libera perdão. Irmãos, é uma coisa muito séria, muito séria. Muitas orações não serão respondidas, embora Deus vai responder um dia, mas o tempo corre contra nós. Resolve logo. Nós não temos muito tempo. Nossa vida tem um começo, meio e fim. E quanto antes a gente resolve essa questão do perdão, mais a gente vai desfrutar da graça do Senhor. Que Deus quer atender a nossa oração. Bom, Gideão vai resolver uma pendência que tem contra o seu povo. Olha só, povo de Israel, povo de Deus, adorador de Deus, de repente começou a entrar idolatria no meio. É um santinho daqui, vou pedir para ele, porque ele vai interceder e vai atender ao Deus. É um outro dali, um outro daqui, e constrói um ídolo, e fala, esse daqui agora vai nos proteger, porque é o Deus da guerra. E constrói outro ídolo, e fala, esse aqui vai nos proteger, porque é um casamenteiro. Tem isso, não tem? São João, dizem, né? Santo Antônio. Esse aqui vai me proteger, porque é Santa Clara. O que é esse santo aí? A Clara é dos cegos? Sei lá. Enfim, arruma um santo para tudo. Luzia da Vista. Cada pessoa, cada um que recebe um título de esse é o protetor dessa área, está concorrendo com a glória de Deus. Só Deus é todo poderoso. Só Deus traz livramento. Só Deus atende pedido. Mas vou pedir para a mãe, porque o filho vai obedecer. Não pede para ele direto. Ele não deixou a mãe como sua representante. Ele não deixou João como seu representante, nem Pedro, nem Tiago, não, nem Paulo, não. Ele não deixou ninguém o representando, porque Deus quer falar direto com você, amém? Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir o teu anseio, Deus quer ouvir o teu choro, o teu lamento, Deus quer entender a tua dificuldade. Então Deus quer você falando direto com Ele. Não vá mandar recado através de outro, não funciona. Mas tem gente, irmãos, que tem uma pendência ainda nessa questão de fé, porque ele ainda não acredita que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele ainda não acredita, ele acha que tem o Senhor e mais alguma coisa. Tem muitos que têm coragem de falar, não, é a Bíblia e mais um outro livro. Engano, é a palavra de Deus só, mais nada. Deus não deixou uma segunda escritura, através de um outro profeta, seja ele o nome que for.
Não, Deus deixou as sagradas letras preservadas pelo Espírito Santo por séculos. Amém? Bom, então aí a pendência de Israel é que tinha lá, o pai de Gideão tinha feito um altar e um poste de adoração. E o povo ia lá, ô Baal, está vendo os midianitas? Faz alguma coisa. Ô Baal, está vendo o nosso sofrimento, não tem comida? Faz alguma coisa. Mas quem é que podia resolver? O Baal não era Deus, aquele ídolo não era Deus, só Deus podia. Mas o povo estava com essa pendência, dando glória a quem não merece. E o que Deus manda fazer? Deus chama Gideão, você vai lá e você vai derrubar aquele ídolo, você vai cortar aquele poste ídolo, e aí você vai ver a glória de Deus chegar no seu lugar. Então, Juízes 6, verso 27, isso acho que não tem aí na sua Bíblia, não tem na transparência, você vai ter que abrir a Bíblia. Juízes 6, verso 27. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. Fazer o quê? Cortar. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste ídolo derrubados, e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntavam, quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás, Joás que tinha construído o altar, Joás que tinha levantado o poste. O filho de Joás, Gideão, foi lá e derrubou, de noite, de madrugada, medo do povo, mas fez. Quando descobriram, não, mas foi justamente o filho do homem que levantou o altar, que derrubou o altar, que ofensa. Verso 30, então disseram a Joás, o pai dele, traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste ídolo, e agora nós não temos mais para quem pedir proteção, porque ele quebrou o santo, ele quebrou a imagem, ele derrubou o altar, ele cortou o poste. Olha a resposta, Joás, verso 31, Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele, vocês estão defendendo Baal, seu Deus? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Tem gente que às vezes tem medo de mudar de uma fé religiosa porque herdou lá do passado, do seu pai, da sua mãe, e não tem coragem de renunciar a essa fé idólatra. Enquanto não fizer, os céus não vão se abrir sobre a sua cabeça. Pendências do passado, resolve. Se tiver pendência no céu, você ora, Deus quer responder, mas essa pendência não deixa responder. Olha essa frase, antes de colher o milagre, semeie fé e adube o perdão. Voltando a falar do perdão, irmãos, hoje pode ser que a situação que impede a gente de ser ouvido por Deus seja o perdão. Jesus insistiu muito nisso, colocou até na oração modelo. Então, leve a sério isso. É uma das coisas que podem passar despercebida, a falta do perdão. Mas pode ser, testa aí, tenta aí, descobre aí. Deus está trazendo essa palavra para te ajudar. Quem sabe, se tem alguma coisa escondida no seu coração, que precisa liberar perdão contra um ex-marido, uma ex-mulher, um ex-namorado, um ex-patrão, e sei lá, alguma coisa que aconteceu, que te fez sofrer muito, você não quer nem lembrar mais, você acha que já está resolvido, mas cada vez que toca no assunto, lá no seu coração vem um desejo de vingança, vem uma tristeza, uma insatisfação, uma vontade de fazer alguma coisa. E Deus fala assim, enquanto estiver ocupando espaço no teu coração, eu não posso responder a tua oração. Pendência do passado. Amém? Terceiro e último ponto para encerrar. Receba o perdão do Pai Celestial. Fala para o irmão, recebe o perdão de Deus. Marcos 11, 26. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Quem é perdoado tem o acesso liberado. Fala essa frase para o seu irmão. Quem é perdoado tem o acesso liberado. Crer, declarar e receber
é o processo celestial para os milagres: crer, declarar e receber. Processo celestial para milagre. Juízes capítulo 7, verso 13. Diz assim: Gideão precisou ser auxiliado na sua fé, sabia? Não é porque Deus às vezes dá um comando, dá uma direção, que você não precisa de um auxíliozinho na fé. Sabe o que Deus fez? Deus fez Gideão ir lá no arraial do inimigo. Irmãos, Gideão, uma das coisas que Gideão precisava ter certeza é que quando ele fosse atacar o povo, porque Deus ia dar a vitória, ele não ia mais fugir do inimigo, ele ia atacar e vencer o inimigo. Ele falou: mas são 135 mil soldados do inimigo, e eu só tenho 32 mil soldados aqui, mal equipados. Como é que 32 mil soldados vai ganhar de 135 mil? Deus falou assim: deixa eu te ajudar na fé. Fala para o irmão, Deus quer ajudar a sua fé. Juízes 7, verso 13. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo, lá no exército inimigo. O cara dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou do avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Imagina o Gideão falando: o quê? Até o inimigo sabe que Deus está comigo? E eu estou duvidando. Uau! Quando Gideão ouviu esse sonho, entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se, adorou a Deus, então voltou para o acampamento israelita e disse: levanta-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas nossas mãos. Aleluia! Espero que a palavra de hoje está gerando fé no coração de alguém para se levantar e ter certeza que, se você resolver orar com a certeza de que vai vir a resposta e resolver as pendências que podem estar impedindo o céu, Deus vai te abençoar. Se sinta perdoado e libere perdão. Irmão, para encerrar a história de Gideão, ele tinha 32 mil e tinha que lutar contra 135 mil. Ele chega diante de Deus, Deus fala assim: você vai dar um comando para os 32 mil, você vai gritar bem alto: quem estiver com medo, volta para casa. 22 mil medrosos voltaram para casa. Gideão falou: nossa, eu fiquei só com 10 mil. E Deus falou assim: mas é muita gente, Gideão, que quem vai fazer sou eu, não precisa de tudo isso. Fala para esses 10 mil e tomar água, e observa a maneira que eles bebem a água. Os que chegarem tomando água, afoitos, sedentos, entrar dentro da fonte, beber e matar a sede, falar: que delícia essa água, você põe de um lado. Os que chegarem e pegarem a água olhando assim, beber que nem cachorrinho, você põe do outro lado. 300 beberam a água que nem cachorrinho. Deus falou assim: manda os 9.700 embora, fica só com 300. Senhor, é 135 mil. É eu que vou fazer. É eu que vou fazer. Não precisa de tudo isso. Se eu pusesse um exército aqui de número igual, vocês iam dizer: também, né? Deus multiplicou o exército, então agora nós tivemos força igual. Não, eu que vou, vocês só vão ver. E falou: equipa o povo. Com o quê? Uma tocha, um cântaro de barro e uma corneta. Na mão direita, eles vão segurar a corneta. Na mão esquerda, eles vão segurar a tocha. Quando eu der um comando, vocês vão quebrar o vaso e vão gritar: pelo Senhor e por Gideão. Assim aconteceu. Quando eles gritaram, quebraram o vaso, pegaram a tocha, levantaram, tocaram a trombeta e gritaram: pelo Senhor e por Gideão. Sabe o que aconteceu no arraial dos 135 mil? Um começou a matar o outro. Eles se autodestruíram e o povo de Deus foi livre. Fica de pé. Aleluia. Glória a Jesus por isso. Marcos capítulo 13, versículo 31, é o último versículo que eu vou ler para você. Eu quero que você preste muita atenção, que nós estamos procurando gerar fé para os céus abrir,
os céus baixarem sobre a sua vida. Nós já falamos que você precisa ter a certeza de que a sua oração é respondida. Você precisa ter a certeza que você está resolvendo e vai resolver pendências para não ter isso no céu contra você. E você vai se sentir profundamente perdoado e amado pelo Senhor. Quando você se sente amado e perdoado, você sabe que Deus vai fazer o melhor para você, não importa quando, Ele vai fazer. Mas muitas vezes surge a dúvida, se essa palavra é para nós mesmos hoje. Irmãos, é muito lindo ler a experiência dos outros. Deus fez com eles. Aí o diabo fala, mas será que Deus faz hoje? Será que Deus vai fazer com você? Fez com eles, mas com você? Quem é você? Eu quero ler esse versículo para você. Jesus disse, e eu quero que você creia no que Ele prometeu. Marcos 13, 31. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Os céus e as terras desaparecerão, mas as palavras de Jesus permanecerão para sempre. O que você está vendo por meio da sua fé hoje? Você está vendo vitória ou você está vendo derrota? Você crê que Deus é por você? Você crê que Deus responde a sua oração? Você crê que Deus quer o melhor para você? Que Deus ainda não fez, mas Ele vai fazer. E o que Ele fizer, seja lá o que for, é o melhor para você. Não coloque condições para Deus, não imponha o que é que você quer. Só serve se Deus fizer isso, não. Deus vai resolver a situação do jeito dEle. Deus vai multiplicar a solução da maneira dEle. Aceita o modo de Deus, aceita as condições, aceita o tempo, aceita a forma de Deus, porque o Senhor vai fazer a obra. Agora eu quero que você olhe para o telão, tem uma frase que eu quero que você leia com muita fé no seu coração. Diz assim: as montanhas estarão se movendo e eu terei a minha vitória. Olha para o seu irmão e fala assim: as montanhas estarão se movendo e eu terei a minha vitória em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora que essa nossa confissão de fé, ela vai funcionar, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, é excelente. O Teu tempo é o Teu tempo. A Tua palavra não muda em todos os tempos. E eu peço agora a Deus que no nosso meio nós sejamos a geração que vai ver maravilhas acontecendo, milagres acontecendo. Nós somos a geração que nós vamos ver as transformações do Senhor. Pai, pode ser que há muito tempo algo esteja travado em nós, na nossa igreja, no nosso coração, nos negócios, na saúde, nas finanças. Pai, mas eu declaro, chegou o final, os céus estão se abrindo, os céus se abrirão, porque essa é a vontade do Senhor, que os seus filhos sejam abençoados. Eu creio que a minha montanha vai se mover, porque a minha fé vai continuar crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia!